Olá pessoal, uma boa noite. Estamos aqui então para mais uma live nossa, né, nesse projeto de 14 lives aí que eu tenho pela frente. Hoje é o nosso terceiro dia de lives, então depois dessa de hoje nós teremos aí mais 11 lives pela frente. É um projeto que eu tenho gostado bastante de fazer, os 2 primeiros dias foram ótimos, né, os assuntos fluíram muito bem, a participação de quem estava aqui assistindo a live também foi muito bacana com as perguntas, foi muito legal, que bom. Espero que essa participação continue, que a gente possa trocar ideias, trocar ensinamentos e poder seguir aí com esse projeto da melhor forma. Uma maneira de nós trocarmos experiências e trocarmos aprendizados, né? Eu aprender com vocês, vocês também, de certa forma, aprenderem comigo. E assim a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento, né? A gente não divide e nem doa conhecimento. Na verdade, o que nós fazemos é multiplicar conhecimento e potencializar cada vez mais as nossas habilidades, né? Bom, e o assunto de hoje, nós vamos falar sobre Yin e Yang, tá? Essas duas energias que nós temos, não é que são, na verdade, a representação da dualidade que existe no mundo, tá? Então, um breve histórico, né? Yin e Yang, eles vêm da teoria das religiões orientais, vem do taoísmo, na verdade, é quem estuda com mais força, né? O taoísmo, que é uma religião milenar chinesa, uma doutrina milenar chinesa. Os adeptos também da meditação, do tai chi, acabam estudando também muito sobre yin e yang. Tá? E algumas das características, né, que nós temos de yin e yang, né, dessas duas energias, são a energia yin, que é mais ligada ao feminino, mais ligada à escuridão, mais ligada à sensibilidade e fortemente ligado ao elemento terra. Tá? E a energia yang, que é mais ligada ao masculino, mais ligada à luz, né, mais ligada à força realizadora e ligada também diretamente ao elemento fogo, ao elemento céu, na verdade, ao elemento céu. Tá? Isso, gente, não significa, então, que a energia yang seja o bem e a energia yin seja o mal, porque uma é ligada à luz e a outra é ligada à escuridão. Uma é céu e outra é terra. Não tem nada a ver. Quando nós falamos de yin e yang, nós não estamos falando de bem e de mal. Muito pelo contrário. Tá? Quando nós falamos de yin e yang, nós estamos falando de dualidade do universo. Tudo no universo tem o seu oposto, tem a sua dualidade. É claro que quando eu falo de bem, o seu oposto é o mal, mas são energias que se complementam. Luz e escuridão, não estou falando de bem e mal. Eu não estou falando, quando eu falo de dia e de noite, eu não estou falando que a noite é ruim e o dia é bom, ou vice-versa. Não. Eu estou falando de passagens de tempo durante o dia, de períodos do dia. A noite. A noite vai nos trazer uma série de características, tá? A noite vem nos trazer uma série de vantagens até da noite. Na noite as coisas estão mais tranquilas. Na noite a gente consegue pensar com um pouco mais de clareza. De dia é tudo muito agitado. À noite é tudo muito mais sereno. É tudo muito mais em paz. O nosso corpo consegue descansar melhor à noite. E quando eu estou falando de dia, eu estou falando que de dia a gente realiza muito mais coisas. A nossa força realizadora está em plena capacidade. A gente consegue fazer as coisas com mais rapidez. A gente está mais desperto, está mais ativo. Então, na verdade, eu não estou aqui dizendo que uma energia é boa e outra é ruim, porque isso não existe, até porque essas energias de yin e yang, elas estão dentro de nós. Estão dentro de nós e estão trabalhando em conjunto conosco para a nossa evolução. Então eu estou falando de dualidade. Para o masculino ao feminino. E aí eu vou dizer que o masculino é melhor ou o feminino é melhor? É claro que não. São duas energias que, por exemplo, todas as pessoas têm. Masculino e feminino dentro de si. A verdade é que naquele determinado momento uma pessoa vai ter a força masculina mais latente dentro de si do que a feminina. Em outros momentos, teremos a força feminina mais latente que a masculina. O ideal é a gente conseguir trabalhar em equilíbrio com essas duas forças.
para que as coisas aconteçam de maneira mais equilibrada na nossa vida, para que eu consiga tirar o melhor do yin e o melhor do yang para trabalhar na minha vida, para que eu consiga trabalhar bem com essa dualidade. E falando ainda de energia masculina e energia feminina, o psiquiatra, o psicanalista Jung, Carl Gustav Jung, vai nos dizer que nós somos compostos pelo ânima e pelo ânimos. Ânima sendo a energia feminina e o ânimos a energia masculina. E na nossa vida, em cada momento, nós iremos trabalhar mais ou menos essa força. E todos nós temos. Então nós vamos ver, de repente, mulheres que têm uma força, que têm força ânimos muito mais exacerbada nas suas atitudes, muito mais latente, que estão ali trabalhando o ânimos com muito mais força do que o ânima. E não necessariamente elas serão lésbicas, tá, gente? Podem até ser, mas nem sempre são. Eu conheço mulheres que têm força de caráter e que você olha, muita gente olha e até imagina dentro de um preconceito que se tem de que elas sejam lésbicas. Nem sempre são. E se tiver também, e se for também, não tem problema nenhum. Não é disso que eu estou falando. Mas isso também, essa força ânimos e ânimas, não está ligado diretamente à sexualidade. Há homens que são extremamente sensíveis e que muitas vezes as pessoas até acham também, dentro de um preconceito, que são gays. E se fossem também não teriam problema nenhum, mas às vezes podem não ser, mas tem o ânima muito mais forte naquele momento. O seu lado feminino, o seu lado de sensibilidade está sendo muito melhor trabalhado naquele momento. Então, no universo, quando eu falo de dualidade, eu falo de complemento. Sim, nós precisamos desse complemento. Nós precisamos trabalhar bem o yin, nosso yin e o nosso yang, para que as coisas fluam, para que essa energia, não é, flua da melhor forma no nosso dia a dia, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então, se eu estou ali trabalhando, eu sou um empresário, estou trabalhando no mundo dos negócios. Olha só que maravilha. E eu tenho uma cabeça analítica, não é? Eu tenho uma cabeça analítica muito forte, não é? Em que eu utilizo muito isso. Eu sou calculista, eu sou frio nos negócios, e que é bom ser, não tem problema nenhum ser. Mas é bom também que eu comece a trabalhar mais ainda a minha intuição. E não só o lado mental do meu cérebro, o lado material do meu pensamento, mas que eu comece a trabalhar também mais a minha intuição, para que eu possa aliar os dois e eu consiga fechar bons negócios. No relacionamento, gente, é maravilhoso ser no relacionamento, ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa compreensiva, procurar agradar o outro, procurar fazer o de melhor para o outro. Mas também no relacionamento é fundamental que eu desenvolva também o lado prático e, por que não dizer, até mais frio, calculista da coisa, para que eu possa também perceber quando o outro está abusando da minha boa vontade, quando eu estou num relacionamento abusivo. Que eu até falei isso na live de ontem, mas muitas vezes a gente está em relacionamentos abusivos e não percebe. E não consegue realmente entender que se está no relacionamento abusivo. Muitas vezes isso acontece. E aí? Como é que vai ser? De que maneira que as coisas vão acontecer nisso? Então eu preciso desenvolver esses dois lados. Eu tenho o lado sentimento que eu preciso desenvolver, mas eu também tenho um lado força que eu preciso desenvolver também. Um lado mais calculista, um lado mais analítico, em que eu vou analisar as coisas de uma outra forma, sobre um prisma até muito mais prático. E às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, nossa, mas é muito frio, muito calculista. E não é, muitas vezes eu estou sendo prático. Eu estou exercendo a minha força ânimos naquele momento, ou o meu yang naquele momento, para que eu consiga alcançar bons objetivos. E aí eu vou aliando isso. E quando eu aprendo a controlar essas duas energias, aí então vai ser maravilhoso o dia que isso acontecer, que eu aprender a controlar essas duas energias. Porque, ora, eu vou soltar um pouco as rédeas, eu vou afrouxar um pouco, eu vou ser mais sensível, eu vou ser mais suave, e vai ser bom naquele momento, para que as coisas consigam caminhar bem. E, ora, quando eu achar necessário, eu puxo um pouco. E aí eu vou ser yang, eu vou ser mais força, eu vou ser mais duro.
Ser duro e ser cruel é diferente, tá, gente? Não tô falando de crueldade. Eu vou ser um pouco mais duro, eu vou ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Firme nas minhas posições. Eu vou saber me colocar mais diante do mundo. O Yang, a pessoa que consegue trabalhar bem o seu Yang, é isso. São pessoas que conseguem se colocar bem diante do mundo. São pessoas que não se deixam abusar, não se deixam passar para trás. Mas se eu também só trabalho Yang, eu me torno uma pessoa fria, que não me abro para experiências de amor, para bons sentimentos. E isso acaba me trazendo também um aspecto de solidão muito grande. Pessoas Yin são pessoas mais sensíveis, pessoas mais amigáveis, que estão sempre dispostas a ajudar o outro. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Agora, se eu não trabalho também o meu lado Yang, e você só uma pessoa Yin, todo mundo vai abusar de mim. Todo mundo vai dar tapa na minha cabeça. Todo mundo vai me fazer de gato e sapato. E eu simplesmente não vou conseguir evitar. Porque eu não sei fazer, eu não estou acostumado a fazer, eu nunca fiz. Eu me acostumei durante a minha vida inteira a ser capaz dos outros. E a gente se acostuma com isso, gente. A gente se acostuma até com isso. Então é extremamente necessário trabalhar essa dualidade. Notem bem que eu não estou falando de dualidade, que ela está presente em tudo na natureza. Eu já falei aqui, tem o masculino e tem o feminino. Tem a luz e tem a escuridão. Claro que tem. Tem o lado de cima e tem o lado de baixo. Tem o direito, tem o esquerdo. São dualidades, gente. São opostos. Que se complementam. Que se complementam o tempo inteiro. Experimenta conversar com uma pessoa que nasceu sem nenhum defeito físico, né? Nasceu com todo o seu corpo funcionando, mas sofreu um acidente e teve que amputar o braço esquerdo, por exemplo. Mesmo essa pessoa sendo destra, não sendo canhota, mas ela vai revelar que quando ela teve que amputar esse membro esquerdo, no caso, vamos botar assim, o braço ou a perna esquerda, ela sentiu dificuldade, ela sentiu desequilíbrio, porque uma parte dela, um lado dela, que complementava o outro, foi retirado. Porque esses opostos estão para se completar. Se a gente for olhar lá na Bíblia, para quem já leu a Bíblia, ou já estudou a Bíblia em algum momento, nós vamos lá ver que Deus, na Gênesis, como está escrito na Gênesis, quando criou o mundo, disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa. Mas ele não acabou com a escuridão, porque ele vai dizer que ele denominou a luz de dia e as trevas de noite. Então tudo no universo remete a isso, a esta dualidade. Quais são os casais que nos relacionamentos mais dão certo? Porque, gente, todo mundo vai ter um lado energético predominante, vai ter uma energia predominante. Então vai ter gente que vai ser mais yang, vai ter gente que vai ser mais yin. Raríssimas são as pessoas que conseguem alcançar esse equilíbrio. Muita gente está buscando, mas poucas são as pessoas que já conseguiram alcançar esse equilíbrio. Então, nos relacionamentos, normalmente, duas pessoas yin não vai dar certo. Aquele casal meloso, sensível, que tudo chora, tudo faz drama, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai terminar. Não vai dar certo. Ao passo também que duas pessoas yang, né? Casal mais frio, casal mais duro, casal mais assertivo, também não vai dar certo. Vão brigar pra caramba. Também, porque um vai querer mandar no outro, o outro não vai aceitar e vai ser aquela confusão. Não vão conseguir chegar num acordo. Agora, quando o casal, um tem um lado yin um pouco mais desenvolvido, o outro tem um lado yang um pouco mais desenvolvido, eles tendem a ter um pouco mais de harmonia e equilíbrio. Claro, desde que eles saibam respeitar umas características do outro. E aí juntos eles vão se equilibrando. Eu conheço um casal que o homem era extremamente yang. Extremamente yang. E a mulher muito yin, muito sensível. E ele muito assertivo, muito prático do dia a dia. E a outra mais sensível, tinha um instinto materno mais desenvolvido de cuidar mais e tudo. E eles, gente, hoje nem estão mais juntos, esse casal que eu conheci. Já tem alguns anos que eu não os vejo, mas eu sei que eles nem estão mais juntos. Mas depois que eles até se separaram, eu tive contato com eles e eu percebi o quanto, quando eu os conheci, eles estavam iniciando um relacionamento, eles ficaram alguns anos juntos.
eu fui perceber o quanto que um fez bem para o outro. O quanto que um equilibrou o outro. Não que o homem que era Yang passou a ser Yin. Né? Era, como diz, um ogro, ele passou a ser uma flor, uma belezura, a delicadeza em pessoa. Não, ele continuou com a característica Yang muito forte nele, muito forte. Mas ele se tornou um pouco mais tranquilo, um pouco mais sensível. E a mulher, que era extremamente yin também, não que ela passou a ser uma pessoa yang, não, ela continuou com o seu lado de sensibilidade mais aflorado. Mas ela também aprendeu a se tornar uma pessoa um pouco mais prática, a entender os desafios do dia a dia e de que maneira podia resolver esses dilemas, né, com mais tranquilidade. Ou seja, né? Ou seja, um conseguiu equilibrar um pouco a energia do outro. Um conseguiu chegar, ajudar o outro a subir um pouco de patamar e tentar começar a alcançar esse equilíbrio. Agora, Alex, eu quero me equilibrar. Eu quero conseguir alcançar o equilíbrio energético ali entre Yin e Yang. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço um negócio desse? Gente, eu falei isso na primeira live, falei ontem e vou repetir hoje. Estou percebendo que de repente eu vou falar pelas próximas lives sobre isso. A meditação é um caminho, porque através da meditação nós vamos alcançar o autoconhecimento. Alcançando esse autoconhecimento, a gente consegue começar a entender quais atitudes eu vou ter no meu dia a dia para que eu possa alcançar esse patamar, de ter esse equilíbrio maior entre as forças. Tá? Então, a meditação, procurar aprender técnicas de meditação para se levar a um autoconhecimento. Como eu disse ontem, gente, às vezes a gente tem medo de meditar porque fala, é muito difícil, porque a gente tem que esvaziar a mente e não pensar em mais nada. Isso é balela. Esse negócio de não pensar em mais nada é impossível. Uma pessoa que não pensa em mais nada, ela já morreu. A verdade é essa, já não está mais aqui nesse plano. Tá? Mas na meditação, primeiro eu vou aprender a focar o meu pensamento. Engraçado que eu estava tendo uma conversa em casa sobre Buda, né? Falando um pouco sobre Buda, as características de Buda, do príncipe Siddhartha Gautama. E o que Buda fazia não era esvaziar os seus pensamentos. Quando ele meditou, né, quando o príncipe Siddhartha Gautama começou a meditar para conseguir encontrar ali o equilíbrio, né, a paz interior e alcançar a iluminação interior, o que ele fez foi direcionar o pensamento dele para o objetivo que ele queria, que era alcançar a iluminação interior. Então ele direcionou o pensamento dele para isso. Ele tinha o objetivo de entender o sentido da vida e através da meditação ele foi buscar entender o sentido da vida e descobrir o verdadeiro sentido da vida. Ou seja, ele não parou de pensar em tudo, esvaziou a mente e a mente dele virou um vazio, um buraco negro. Não. Ele direcionou o pensamento dele através da meditação. Né? É lógico, gente, que no início não é simples, é treino. Como tudo na vida, gente, é treino. É repetição, é tentativa e erro. E eu vou tentando e à medida que eu vou conseguindo, as coisas vão ficando cada vez mais tranquilas, vão ficando cada vez mais fáceis, até que eu vou conseguir fazer. Vou conseguir manter uma linearidade naquilo que eu estou fazendo. Mas eu preciso insistir. O que acontece muitas vezes é que a gente tenta uma, às vezes duas, aí viu que não conseguiu, a gente já deixa para lá e vai fazer outras coisas da vida. Mas estou falando da meditação como um dos caminhos, tá? Existem tantos outros caminhos para eu buscar o meu autoconhecimento, para eu buscar realmente entender de que maneira eu vou atuar com essas energias yin e yang na minha vida, de que maneira elas vão, eu conseguindo equilibrar essas energias, eu vou conseguir alcançar mais os meus objetivos. E esse é um caminho, gente, que quando nós iniciamos esse caminho de descoberta, quando nós iniciamos e começamos a nos descobrir mais, e eu começo a equilibrar aqui, começo a equilibrar ali as minhas energias, a gente vai percebendo que é um caminho sem volta, a gente não quer mais parar, porque a gente está vê os resultados. Gente, a gente está cheio de pessoas que conseguiram fazer um bom equilíbrio dessas energias, algumas pessoas, né, pela Terra, que conseguiram equilibrar bem essas energias e alcançaram resultados fantásticos. Eu posso falar, por exemplo, de Mahatma Gandhi, um homem que era paz, um pacifista, um homem que era amor.
Olha a energia yin latente. Exalava energia yin, energia de sensibilidade, energia de cuidado, energia de preocupação com o outro. Exalava isso. Mas ao mesmo tempo foi um homem que conseguiu libertar um país. Conseguiu tirar a Índia do jugo inglês. Conseguiu fazer com que a Índia se tornasse independente, não fosse mais uma colônia inglesa. Olha a energia yang de realização. Olha, vamos falar de Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher também exalando sensibilidade, um instinto de cuidado com o outro. E conseguiu realizar uma obra gigantesca. É a energia yang da realização. Conseguiu aliar os dois, e aliando os dois causou uma revolução cósmica, universal. Pode ter certeza que tudo aquilo que essas duas figuras que eu citei aqui fizeram, alcançaram a energia que se emanou dessas atitudes, né, da junção da energia yin e da energia yang, alcançou os pontos mais vastos do universo. Chamou a atenção para o trabalho que eles estavam fazendo aqui nesse planeta, dos povos de outros planetas. Se a gente for buscar, eu citei o livro de Gênesis da Bíblia, se a gente for então buscar o Novo Testamento, a passagem de Jesus, como por exemplo da mulher adúltera, a mulher que foi levada à sua presença, e lá, quando perguntaram para ele, Senhor, a lei de Moisés manda apedrejar, mas eu sei que o Senhor é bom e justo, olha a pegadinha aí, olha a armadilha, o que o Senhor nos manda fazer? E Jesus vai dizer para eles que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram embora. E quando foi todo mundo embora, Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Ele olha para ela e a energia yin está exalando dele. Ou o ânima está exalando dele. Filha, cadê aqueles que te condenaram? É o cuidado, gente, é a sensibilidade, é a palavra carinhosa, o olhar carinhoso. Não sei, Senhor, foram embora. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então eu também não te condeno, mas vá e não tornes a pecar. É a energia yang, é a força. É uma leve reprimenda, vai, mas não faz de novo. Aprende com o erro que você cometeu primeiramente e não faça novamente. É a energia yang, a força realizadora ali. Não é? É a firmeza de caráter. É a palavra mais forte sendo dita ali naquele momento. É aquilo que nós estamos falando desde o início aqui da nossa live, que já vai até se encaminhando aí para o final. É a dualidade sendo utilizada em prol de algo maior. É você conseguir trabalhar bem com essas duas energias que todos nós temos. Então não adianta. Eu sou uma pessoa extremamente yang. A minha vida vai ter um buraco muito grande. Eu vou pensar só em trabalho, eu vou pensar só em ganhar dinheiro, eu vou pensar só em ter cada vez mais coisas, trazer cada vez mais coisas para a minha vida. E não vou abrir espaço para bons sentimentos, para compartilhar, para me relacionar, para entender o outro, para conversar, para trocar informações e ideias com o outro. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente yin também, aí eu vou me relacionar muito bem com as pessoas, de repente eu vou ter vários amigos, eu vou cuidar de muita gente, eu vou estar sempre ajudando um, ajudando o outro, isso é ótimo. Mas se eu não tomar cuidado, eu morro de fome. Porque eu não vou ter energia realizadora também, trabalhando em conjunto com esta energia de sensibilidade. Quando nós, então, entendemos isso e buscamos nos conhecer melhor, nos descobrir mais, para aprender a trabalhar com essas forças internas nossas, essas duas energias que nós temos em equilíbrio, pode ter certeza que a nossa vida vai fluir com muito mais facilidade. Podem ter certeza que as coisas vão caminhar com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. E a gente vai conseguir, né, como diz aí um amigo meu, dar o salto quântico que a gente tem condições de dar. Vamos conseguir grandes realizações sem perder o nosso lado humano. Não é?
Nós vamos realizar muito e vamos realizar muito da melhor maneira possível. Conseguindo ainda compreender os outros, conseguindo ainda buscar cada vez mais ajudar o próximo, mas nos ajudando também. Ontem, quando me perguntaram sobre essa questão, se eu quiser fazer mal para alguém, eu consigo? Tá falando sobre efeito Zenão. Eu consigo então pensar em alguém e, né, emanar aquela energia para fazer mal a alguém? E eu falei, claro que pode. Mas ninguém que quer prejudicar o outro verdadeiramente é feliz. Repito o que eu falei ontem. Porque quando eu quero prejudicar alguém, quando eu quero me vingar de alguém, eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo a vida da outra pessoa. E nós estamos aqui basicamente para aprender a viver bem as nossas vidas. Então, trabalhar bem com essa dualidade que existe em tudo no universo. Em tudo no universo. Tudo no universo tem dois lados. E não significa que tudo seja ou é um lado bom ou é um lado ruim. Nosso conceito de bem e mal está muito deturpado. Ele está muito contaminado por construções sociais que nós temos, em que a gente tem que se encaixar dentro de padrões. Eu fui ensinado a se encaixar dentro de determinados padrões e que muitas vezes não nos fazem enxergar o todo. Né? Como se, é igual quando faz com um cavalo, ou com um mulo, com um burro, que bota aquele tapa-olho assim, que o animal não consegue olhar para os lados, é só para frente. A gente só consegue enxergar ou certo ou errado. A gente não consegue entender o todo à nossa volta. Então, o nosso conceito de bem e de mal, ele é bem deturpado, tá, gente? Ele é bem incompleto. A gente tem que começar também a aprender. Tudo parte do autoconhecimento para a gente começar a se libertar desses padrões sociais que nos foram impostos ao longo de muito tempo, tá, gente? Muito, muito tempo. Nos foram impostos esses padrões sociais. Então, quando eu aprendo que não existe essa energia, é bem, mal e tudo ali, não. Quando eu falo de dualidade universal, eu estou falando de coisas que são opostas, mas que se complementam. E que juntas trabalham muito melhor do que separadas. Bom, gente, já vamos aí encerrando nossa live de hoje. Quero muito agradecer aí a quem participou, a quem esteve aqui, quem mandou algum comentário. Muito obrigado, gente. Esse é o terceiro dia nosso, né? Já teremos ainda mais 11 lives pela frente. Amanhã, 18h30, estarei de volta aqui para mais uma live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente tenham se sentido tão bem aí como eu me senti aqui, falando com vocês. Muito obrigado mesmo. É sempre bom transmitir um pouco do que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho estudado. É sempre muito bom multiplicar isso com vocês. Tá? E amanhã, 18h30, estaremos de volta. Um grande beijo a todos e até amanhã.